Olá, pessoal. Aqui quem está falando é Rafael, faço parte da base missionária Mais Profundo. Nós estamos aqui passando para compartilhar com vocês alguns princípios importantes que nós ensinamos na nossa base. Princípios que são fundamentais para todo cristão ter crescimento espiritual e vida mais profunda em Deus. E um desses princípios nós chamamos de meditação ou devocional, a meditação nas Escrituras. A meditação, quando nós falamos daquela reflexão na Bíblia, acerca de uma verdade de Deus, acerca de um princípio importante, uma sentença, algo que Deus falou. E você precisa, nós precisamos pensar sobre isso, precisamos crescer nesse princípio e entrar num lugar, chegar num lugar de plenitude, de maturidade em obediência a esse princípio. Então, para a gente fazer isso, a gente precisa ser muito prático também. Às vezes as pessoas perguntam, certo, eu tenho que meditar, eu tenho que orar, eu tenho que buscar a Deus. Mas a pergunta sempre é a mesma: como eu faço isso? Por onde eu começo? Aonde eu tenho que ler? Qual é o livro da Bíblia? E nós queremos, de uma forma prática e também didática aqui, sucinta, mostrar para vocês que isso não é vamos dizer assim, um bicho de sete cabeças. Isso é algo que pode acontecer, você pode fazer isso na sua casa, no seu quarto, até mesmo no trabalho. E eu quero mostrar para vocês, antes de ensinar você passo por passo de como fazer sua meditação, a importância dela. Alguém uma vez disse que nós não precisamos de um avivamento, né? Nós precisamos de um reabibliamento. Eu acredito nisso. Separei uma frase aqui, creio que foi de Martinho Lutero, que diz assim: avivamento é quando alguém, através de uma vida responsável de meditação, começa a redescobrir, lembrar, viver verdades e princípios esquecidos. Imagina, você às vezes está passando por um processo espiritual, querendo viver uma vida profunda em Deus, está se lamentando por não estar vivendo o que já viveu, né, em Deus. E de repente você diz: como é que eu faço? Quais os passos que eu dou para aquecer realmente o meu coração, para ver isso realmente me reanimar em Deus, me reavivar? E os dois passos mais importantes para isso, né, é o quebrantamento através da oração, porque não orar é orgulho. Quando você não ora, você acha que pode viver uma vida sozinho, pode tocar a vida sem depender de Deus. E a outra é ir para a palavra de Deus, porque a palavra é o alimento. Jesus disse: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Em João 6,63. Dentro desse contexto, quando as pessoas começaram a se escandalizar com Jesus, porque ele falava que ele era o pão da vida, que ele era o alimento, as pessoas começaram a ir embora. E Jesus perguntou para os discípulos: vocês também querem ir? Logo, o seu discípulo disse: para quem iremos, Senhor? Se só tu tem as palavras de vida eterna. A gente precisa de vida. Se você está passando por um processo, né, morno espiritual, de frieza espiritual, certamente, meu irmão, você precisa de alimento. Eu preciso de alimento. E esse alimento nós não vamos encontrar em pessoas, né? Dois pecados, a Bíblia diz, Deus diz para Jeremias: dois pecados o meu povo cometeu. Um, me deixaram manancial, a fonte de água viva, e o outro, cavaram cisternas que não retêm as águas. Ou seja, buscar isso em pessoas, buscar essa resposta, buscar esse alimento em pessoas, é o caminho errado. Nós precisamos buscar na palavra. Procuramos em Deus aquilo que a gente realmente necessita. O que nós precisamos não é para onde iremos, é para quem iremos. Para quem iremos? Só iremos para Jesus. Jesus é quem tem as palavras de vida eterna. Palavras que vão mudar, vão transformar nossa mentalidade, nossa maneira de pensar, nossa forma de agir. É só na busca pela palavra, na rendição, na oração, no quebrantamento, que nós vamos ouvir realmente o Senhor. E eu quero falar um pouquinho sobre meditação para você, porque existem muitos conceitos errados sobre essa prática e existem muitos sofismas também, muita espiritualidade acerca disso. Não é algo extraordinário. O que eu vou falar para você é simples, porém, entretanto, vai gerar uma mudança. Porque quando você semeia um pensamento, você vai começando a colher ações diferentes. Quando você começa a repetir essas ações, você cria um hábito. E um hábito, ele muda o seu estilo de vida. Seu estilo de vida vai mudar, muda o seu caráter, e o seu caráter muda o seu destino. Então, para que tudo isso venha a acontecer, precisa começar com o quê? Com um pensamento, com uma mensagem. Então, a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Uma das coisas que a gente precisa entender: o que não é meditação, né? O que é? Então, Rafael, como é que eu faço? O que não é meditação bíblica? Ler. Ler não é meditar.
Se você pegar um livro da Bíblia, eu vou ler o livro de Mateus, não quer dizer que você vai meditar, se debruçar, esquadrinhar. Apenas uma leitura casual, uma leitura corrida, que você pode levar aí no livro de Mateus cerca de 2 horas a leitura, ou fragmentando, todo dia lendo alguns capítulos. Isso não quer dizer que você absorveu, não quer dizer que você conseguiu absorver todo o conteúdo, o contexto, o que realmente significa aquele texto. Então, ler não é meditação. Outra coisa, decorar versículo. Vou decorar esse versículo. Então, se eu decorar esse versículo, eu vou estar meditando? Não. Decorar versículo também não é meditação. Fazer um estudo bíblico também não é meditação. Tudo isso é essencial. Para meditar, eu tenho que ler, decorar é de suma importância, estudar o contexto é também importante. Porém, nada disso é a meditação bíblica. A meditação bíblica é quando você lê minuciosamente um texto. É quando você se debruça num texto bíblico e permite que aquele texto possa penetrar o seu coração, sua mente, descer para o seu coração, aquecer seu coração. Você rever seu comportamento, você rever seus pensamentos, suas atitudes, né, com as outras pessoas e começa a ser impactado com aquela verdade bíblica e ela gera uma mudança. Eu vou dar um exemplo prático para você. De repente você teve um conflito, vamos dizer assim, uma discussão dentro do seu lar com o seu cônjuge, você que é casado. E de repente você vai meditar na palavra e se depara com um texto que fala sobre honrar, respeitar, amar, sobre perdoar. E esses textos começam a mexer com você ao ponto de quando você sair do seu lugar secreto, você ir ao encontro dessa pessoa e começar a alinhar as coisas, dizer, olha, nesse momento eu fiz uma reflexão, na palavra de Deus diz que eu não posso ter esse comportamento, eu quero rever, eu ouvi o Senhor, eu ouvi Deus falando comigo através desse texto e eu quero hoje aqui te pedir perdão e eu quero me retratar. Então esse é o momento, é o efeito, é o impacto da meditação. Ela causa esse efeito de prática, de você olhar, observar, entender um texto e fazer uma aplicação precisa na sua vida. Por que nós estamos falando isso? Porque às vezes nós estudamos muito e aí enchemos de teologia, de muito conteúdo bíblico, mas às vezes nós somos teólogos de mente, de conhecimento, de conteúdo, mas na prática agimos como um ateu. Tem uma passagem que me deixa muito intrigada, eu gosto muito, de Pedro, quando Pedro ele está ali seguindo Jesus, né? Jesus foi preso, mas ele não quer se revelar como discípulo, e de repente, só no evangelho de Mateus fala isso, nos outros evangelhos não tem essa expressão, não tem essa fala. A mulher chega para ele e diz, olha, você é um deles, porque você fala igual a ele. E aquilo me chama muita atenção, porque Pedro negou com a boca e disse, eu não o conheço, mas a vida dele não tinha mais como negar, né? Tem uma expressão que a gente usava na nossa cidade, que era, você está enjesuizado, você está cheio de Jesus, ao ponto de, quando você fala do que já aprendeu com ele. Então, Pedro negou com a palavra, mas a sua vida já estava confirmando que ele tinha tido um encontro com Jesus, tinha caminhado com Jesus. Como diz em Atos 4,13, os homens se admiraram porque eles tinham muita sabedoria, mas ali eles encontraram a resposta porque eles tinham estado com Jesus. Então nós não estamos falando aqui de um conhecimento, nós não estamos falando de absorver mais conhecimento, isso é muito importante. Nós estamos falando de sabedoria. Nós estamos falando de prática. A meditação, ela tem esse valor. É você fazer uma reflexão, não para aprender apenas mais um contexto bíblico, para aprender mais um conteúdo, mais uma história bíblica sobre uma biografia de um autor. Você está se identificando com aquilo. Você entende que é uma verdade de Deus e que você pode viver essa mudança, ser permitido realmente ser tocado por Deus pela sua palavra, ser ferido pela palavra e realmente ser edificado e transformado. Jesus disse, vós está limpo pela palavra que eu tenho falado. A palavra que vai limpar. A palavra que vai gerar realmente uma nova mentalidade. Você quer mudança? Quer um crescimento espiritual? Quer realmente uma vida crescente com Deus? Quer um impacto? Quer realmente estar nutrido, ter os nutrientes necessários para manter a vida num fogo de Deus, realmente na presença do Senhor? Para isso, não existe outra resposta que eu possa lhe dar através desse vídeo. É somente através da palavra de Deus. Ela é o alimento
Jesus diz: eu sou o pão da vida. A palavra de Deus, o verbo, ele é o verbo de Deus. Apocalipse 19, 13 diz: o nome dele é palavra de Deus. João capítulo 1 fala que ele é o verbo de Deus. Então, se você quer agora um renovo de Deus, se você quer crescimento, maturidade, é através da leitura e da meditação das Escrituras. Então, fica com a gente vai compartilhar com vocês cada tópico, cada etapa de como fazer uma meditação e a importância dela, onde você pode fazer, quando você pode fazer. Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo.